A terceirização acontece quando uma empresa, chamada tomadora, contrata uma outra, a prestadora de serviço. Ocorre uma transferência de atividades que passam a ser feitas pela empresa contratada. E quais são as responsabilidades de cada empresa? O pagamento do salário e o recolhimento do FGTS devem ser feitos pela prestadora. Equipamentos de proteção individual e benefícios como alimentação, transporte e atendimento médico devem ser fornecidos pela prestadora nas mesmas condições que a contratante oferece aos empregados quando a prestação de serviço ocorre nas dependências da tomadora. Mas algumas dessas responsabilidades podem passar para o outro lado em determinadas situações, como no caso de falência da empresa prestadora. A falência é o reconhecimento absoluto e inequívoco do inadimplemento pela empresa prestadora, a terceirizada. Então, nesse caso, me parece que o mais eficaz seria direcionar a dívida para pagamento pela empresa tomadora de serviços. Em alguns casos de acidente de trabalho, tanto a empresa tomadora quanto a prestadora de serviço podem ser responsabilizadas. Pode se dividir, pode ser mais de uma ou mais de outra, dependendo do fato que acontece. Pode ser dividido entre elas também, uma responsabilidade solidária que nós chamamos. Já aconteceu de eu verificar a responsabilidade muito maior da tomadora, que acabou causando o acidente pela atitude do seu gerente ou do seu preposto, que a gente chama, que determinou que a pessoa que prestava serviço fosse fazer um determinado conserto de uma forma temerária. Em muitos casos de flagrante de situação semelhante à de escravidão, a tomadora também é responsabilizada. Já aconteceu casos, com grandes confecções, de contratarem prestadoras que utilizavam dessa mão de obra dessa forma. E aí se apurou justamente essa situação de, às vezes, sabe, mas faz de conta que não sabe, que até existe uma teoria que se fala de cegueira deliberada, no sentido de fazer de conta que eu não estou sabendo, mas sabe. Porque senão não seriam fornecidas peças de vestuário a um preço tão baixo, seria impossível produzir. Para evitar penalidades, é importante que a tomadora fiscalize se a prestadora cumpre com as obrigações trabalhistas. Ela deve todos os meses pedir, nem que seja por amostragem, comprovante de pagamento de salário, de recolhimento de FGTS, recolhimento previdenciário. Se você deixa isso sem fiscalizar, sem verificar absolutamente nada dessa documentação, provavelmente vai ter uma surpresa. E essa responsabilidade passa, então, para essa tomadora. Com as mudanças provocadas pela reforma trabalhista, a terceirização da atividade fim tornou-se possível, mas há interpretações diferentes dos tribunais sobre o assunto. A redação dos artigos 4A, 4B, 4C e seguintes da Lei 6.019 sugerem, especialmente depois da Lei 13.467, que qualquer atividade pode ser terceirizada. Esse é um assunto bastante polêmico que ainda não tem sedimentado um posicionamento final dos tribunais.